Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental do direito, o direito das obrigações. Pode parecer um nome complicado, mas vamos ver que ele fala sobre os laços, muitas vezes invisíveis, que formam a base de quase todos os nossos acordos do dia a dia. E para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar. Pensem bem, o que será que uma promessa, daquelas mais simples, e uma dívida, já mais formal, têm em comum? A resposta para essa pergunta, olha só, está num conceito central, um vínculo jurídico invisível. É ele o nosso ponto de partida para entender tudo isso. Então vamos definir. Uma obrigação, no fundo, é exatamente isso, um laço jurídico. É o que dá a uma pessoa que a gente chama de credor o direito, o poder mesmo, de exigir que outra pessoa, o devedor, cumpra com o combinado, com a chamada prestação. Para facilitar, vamos imaginar essa relação como uma jornada. E nessa jornada a gente tem sempre dois viajantes principais. De um lado, o credor, que é o sujeito ativo, aquele que tem o direito de cobrar. Do outro, o devedor, o sujeito passivo, que tem o dever de entregar, de fazer o que foi acordado. E o destino final dessa viagem? Bom, o destino é sempre a tal da prestação. E o que é isso? É o objeto da obrigação. Aquilo que precisa ser feito. Pode ser o ato de dar alguma coisa, de fazer alguma coisa ou até de não fazer algo. Certo. Toda jornada precisa de um mapa, né? E no mundo das obrigações, existem basicamente três grandes caminhos. Três tipos de mapa que definem o percurso. O primeiro caminho é a obrigação de dar. É bem direto ao ponto. Trata-se de entregar ou devolver alguma coisa. Um carro, um imóvel, um livro. O foco aqui é a entrega de um objeto. O segundo caminho já é um pouco diferente. É a obrigação de fazer. Aqui, a jornada não é sobre entregar um objeto, mas sim sobre realizar uma atividade, prestar um serviço. Pintar uma casa, dar uma aula, consertar um aparelho. Tudo isso é uma obrigação de fazer. E por último, temos um caminho que parece meio contraintuitivo, mas é super importante. A obrigação de não fazer. Aqui o compromisso é justamente o contrário. É se abster de praticar um ato que, sem esse acordo, seria permitido. Por exemplo, não construir acima de certa altura num terreno. Agora, o mais interessante vem agora. Não importa qual desses três caminhos seja escolhido, existe uma regra de ouro que vale para toda e qualquer jornada obrigacional. E essa regra de ouro se chama boa-fé objetiva. Pensem nela como uma bússola moral da viagem. Ela exige que todos os envolvidos se comportem de maneira ética, leal, honesta e correta, do início ao fim da relação. E essa boa-fé não é só uma ideia bonita, não. Ela tem funções bem práticas. Primeiro, uma função interpretativa. Ela ajuda a gente a entender o que as partes realmente quiseram dizer no contrato. Segundo, uma função limitadora. Ela coloca um freio, impedindo que alguém abuse de um direito que tenha. E terceiro, uma função criadora, que estabelece deveres que nem precisam estar escritos no papel. E que deveres são esses? São os chamados deveres anexos ou laterais. Coisas como o dever de lealdade, de dar informações claras, de proteger a outra parte, de manter a confiança e, claro, de cooperar para que o objetivo final seja alcançado. Ok, mas e se alguém se desvia do caminho? O que acontece se a promessa não for cumprida? Para entender isso direitinho, a gente vai pegar emprestada uma teoria alemã que é simplesmente genial e que separa a obrigação em duas partes. A primeira parte é o que eles chamam de Schuld. Traduzindo, é o débito, a dívida. Pensem no Schuld como a promessa em si, a parte estática da relação. É o dever de cumprir aquilo que foi combinado. É o caminho traçado no mapa. A segunda parte é o Haftung, essa é a responsabilidade. O Haftung é a consequência que surge quando o Schuld não é cumprido. É a parte dinâmica que entra em ação, permitindo que o patrimônio do devedor seja usado para satisfazer o credor. A lógica é muito clara e pode ser resumida numa fórmula simples. A existência de um débito, o Schuld, somada ao não cumprimento desse débito, leva diretamente à responsabilidade, ao Haftung. Uma coisa aciona a outra. Com isso em mente, fica mais fácil entender como essa jornada pode terminar. Basicamente, existem dois desfechos possíveis, o sucesso ou o fracasso. O sucesso tem um nome técnico, adimplemento. É quando a obrigação é cumprida perfeitamente. O devedor entrega o que prometeu e pronto. O vínculo jurídico que unia as partes se desfaz, ele se extingue. A jornada chegou ao fim, com final feliz. Já o fracasso é o inadimplemento. É quando a obrigação não é cumprida ou é cumprida de forma errada. E aí o que acontece?
Aquela fórmula que a gente viu entra em ação. O não cumprimento ativa a responsabilidade. O Hafton e o patrimônio do devedor passa a responder pela dívida. Certo, mas por que é tão importante enxergar uma obrigação dessa forma como uma jornada, um processo com regras e consequências? Qual a relevância disso tudo? Importa porque o direito moderno não vê mais a obrigação como uma foto, um momento estático. A visão atual é a da obrigação como um filme, um processo dinâmico. É uma série de atos em cadeia, onde credor e devedor precisam colaborar para que, no final, os interesses de ambos sejam satisfeitos. Então, para a gente amarrar as ideias principais, uma obrigação é esse vínculo, essa jornada entre credor e devedor. Existem 3 grandes estradas a seguir: dar, fazer ou não fazer. Em todas elas, a bússola que aponta o norte é sempre a boa-fé. E, por fim, a dívida é a promessa, enquanto a responsabilidade é a consequência de quebrar essa promessa. E eu quero terminar com uma provocação para a gente pensar. Se a gente entende que toda relação obrigacional é um processo, uma cooperação, como será que a boa-fé, essa regra de ouro, redefine o que a gente considera sucesso em um contrato? Será que sucesso é apenas receber o que foi prometido no final ou é algo mais? Fica aí a reflexão.